Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de João e no capítulo 16, versículos 7 a 15. Hoje o tema central da nossa meditação será o Espírito Santo. E mais precisamente falando, o tema da nossa mensagem será a pessoa gloriosa do Espírito Santo. A pessoa gloriosa do Espírito Santo é o tema, é o título da nossa mensagem, da nossa pregação, da nossa exposição na manhã de hoje. João capítulo 16, versículos 7 a 15 diz o seguinte: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor e, como sempre temos feito, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso ser de forma geral, amém? Não apenas à nossa mente, aos nossos pensamentos, é claro, o nosso culto a Deus deve ser um culto racional, conforme Romanos capítulo 12, versículo 1 nos orienta, mas nem por isso deve ser menos espiritual. O racional não é incompatível com o espiritual, mas que Deus nos dê graça diante disso tudo para que aprendamos a palavra dele e sejamos por ela tocados e impactados nessa manhã. Senhor, eu quero te agradecer, porque é um privilégio estar aqui na sua casa, juntamente com a sua igreja, com seus filhos e filhas, com os teus servos e servas, reunidos neste lugar, a fim de que prestemos o culto que devemos prestar a ti, mas não o fazemos de forma forçada, Senhor, mas fazemos com muito prazer, com deleite, com um desejo grande no nosso coração. É uma alegria, Senhor, é um prazer nos reunirmos semanalmente aqui para juntos prestarmos o culto que é devido ao Senhor, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, Senhor, em que nós acabamos de ler um trecho significativo da sua palavra, nós te pedimos, como sempre temos feito, como temos o hábito de fazer, que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa mente, o nosso intelecto, abençoe todo o nosso ser, cada parte da nossa existência enquanto seres humanos. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos ouvir a tua palavra e precisamos ser por ela tocados, por ela transformados, por ela instruídos, por ela corrigidos, por ela abençoados. Faça isso na nossa vida, por favor, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz, precisamos ser encaminhados e orientados pela sua doce, santa, inerrante, gloriosa e maravilhosa palavra. Abençoe-nos neste momento e que tudo aquilo que formos falar glorifique o seu nome e abençoe a sua igreja e edifique, Senhor, a fé da sua igreja. Esse é o nosso pedido, acompanhado da nossa gratidão em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Meus irmãos, embora o Espírito Santo seja Deus, como nós muito bem sabemos, tanto quanto o Pai e o Filho também o são, contudo, é interessante observarmos que, com frequência, o Espírito Santo ele acaba sendo relegado de forma absolutamente injusta, eu diria, a uma posição, digamos que de menos importância dentro da assim chamada economia da Trindade. Aliás, como o Espírito Santo ele é popularmente chamado por nós cristãos de terceira pessoa da Santíssima Trindade, então esse título, terceira pessoa, ele pode sugerir erroneamente, equivocadamente,
que haja um pódio na economia da Trindade e que nesse pódio Deus Pai seja o medalhista de ouro, Deus Filho, Jesus Cristo, seja o medalhista de prata e Deus Espírito Santo seja o medalhista de bronze, ou seja, o Espírito Santo ele seria uma espécie de terceiro colocado, ou aquele que chegou por último numa espécie de corrida teológica ou alguma outra coisa do gênero. Porém, o título terceira pessoa, é importante nós esclarecermos, ele não significa que o Espírito Santo seja hierarquicamente menos divino, menos poderoso e menos digno do que o Pai, do que o Filho, mas significa que ele é o terceiro apenas em sentido relacional e terceiro em termos de distinção, e não terceiro em termos de divindade, em termos de dignidade, em termos de glória, em termos de hierarquia, em termos de poder e assim sucessivamente. Portanto, nós cremos que há um único Deus em essência e cremos também que esse único Deus em essência, ele existe em três pessoas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e não são três deuses, mas cada um deles é Deus e forma um único Deus na sua essência, tendo três pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Bem, mas tendo apresentado essa brevíssima introdução, eu gostaria então de falar com os irmãos, como já adiantei na manhã de hoje, sobre esse tema, a pessoa gloriosa do Espírito Santo. E a propósito, já que a nossa intenção é falar sobre a pessoa do Espírito Santo, eu creio que seja importante deixar claro ainda nessa introdução que o Espírito Santo, que é chamado aqui em João 16,13 de Espírito da Verdade, ele é claramente retratado nessa passagem bíblica que lemos como uma pessoa. Por quê? Porque primeiro, ele é chamado de Consolador no versículo 7. Segundo, ele é chamado pelo pronome pessoal ele, por exemplo, no versículo 8, indicando que é uma pessoa. Terceiro, ele é identificado como alguém que tem a capacidade de convencer as pessoas, visto que quando ele viesse, e ele da nossa perspectiva já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme também o versículo 8. Quarto, ele fala, diz e anuncia, no versículo 13, características estas de uma pessoa. E por fim, ele também glorifica a Jesus no versículo 14. Então perceba que o trecho de João que nós lemos identifica claramente o Espírito Santo como uma pessoa. Ele não é uma força impessoal ou algo do gênero, ele é dotado de pessoalidade. E o que caracteriza alguém como uma pessoa? Basicamente três elementos: intelecto, emoções e vontade. Intelecto e vontade são claramente vistos nesse texto, emoções não. Mas a emoção ou emoções são atribuídas, por exemplo, ao Espírito Santo, quando lemos trechos paulinos que vão nos dizer que não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual estamos selados para o dia da redenção, entre tantos outros diversos textos bíblicos. Então, o fato de o Espírito Santo possuir intelecto, emoções e vontade, evidentemente o qualificam ou o caracterizam como uma pessoa. E além disso, nós gostaríamos de, ao discorrer sobre esse tema, que envolve a pessoa gloriosa do Espírito Santo, ao discorrermos sobre ele, nós iremos nos deparar com pelo menos 8 verdades a respeito do Espírito Santo. E verdades estas que nós podemos encontrar, acredito eu, nesse texto que lemos de João 16, versículos 7 a 15. Indo diretamente à primeira verdade, eu descubro, quando leio esse texto em primeiro lugar, que o Espírito Santo ele compartilha com Jesus um de seus qualificativos. Um dos, com base nesse texto, não é apenas este, é claro, existem outros, mas nós estamos nos fundamentando no trecho bíblico que nós selecionamos para expor para os irmãos nesta manhã. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo ele compartilha com Jesus um dos seus qualificativos, um dos seus títulos, um dos nomes pelos quais Jesus também é, digamos que, nomeado, um dos predicados pelos quais ele é chamado. Vamos ver isso? João capítulo 16, versículo 7, parte A, diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Meus irmãos, tanto o Espírito Santo aqui em João 16, 7,
quanto Jesus, em 1 João capítulo 2, versículo 1, são chamados em grego ambos de parácletos, e termo este que significa advogado, ajudador, auxiliador, consolador e intercessor, os títulos ou significados principais, dentre outros possíveis. E é interessante observarmos que, na sua origem etimológica, o termo grego parácletos, ele significava ser chamado para estar ao lado de outrem. Aliás, para, a preposição para ao lado de, e o termo kletos vem de um verbo que quer dizer chamar, ou seja, o nome no seu étimo, no seu contexto original, ele tem um sentido de alguém que é chamado para estar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo, de auxiliá-lo nas suas eventuais necessidades. Olha que título bonito. E esse nome é conferido a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus e também ao Espírito Santo. Veja que nomes lindos, que nomes belos e muito importantes, repletos de significado teológico e prático para a nossa vida, a vida de nós cristãos que aqui nos encontramos. Em outras palavras, esse título, digamos, que o Espírito Santo possui e que ele compartilha com Jesus, ele é muito importante porque nos mostra que nós cristãos não estamos sós, mas que nós podemos contar com a ajuda, com o auxílio, com a defesa, com o consolo e com a intercessão gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo. Durante toda a nossa vida cristã, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, ou melhor ainda, ele não apenas está conosco, mas ele habita dentro de nós, dentro da minha vida e dentro também da sua vida. Enfim, em primeiro lugar, o Espírito Santo compartilha com Jesus um dos seus qualificativos, que no presente caso é esse título, digamos, consolador. Mas em segundo lugar, também nós aprendemos algo bem interessante que envolve alguns elementos um tanto quanto polêmicos, mas é importante nós os citarmos porque eles têm a ver com a defesa da fé cristã, com os valores nos quais nós acreditamos. Em segundo lugar, o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Foi enviado por Jesus. Segundo o próprio texto de João, não é apenas Jesus quem envia o Espírito Santo, mas o Pai também. Isso vai dar uma grande discussão teológica ao longo da história, mas nós não vamos entrar nela aqui especificamente, nós vamos entrar em outro assunto. Mas veja o que diz João 16, versículo 7, parte B. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus deixa claro que, nesse contexto específico, ele, Jesus, é aquele que enviaria, e que, da nossa perspectiva, já enviou, o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, tanto em João 16, 7, nessa parte B que estamos citando, como também em outros trechos de João, ou seja, João 14, 16, 17 e 26, nesses textos todos, Jesus promete que enviará outro Consolador que daria continuidade à obra iniciada por ele, e este Consolador, como nós muito bem sabemos, é importante frisar, e vocês vão entender por quê, este Consolador é importante destacar, ele é o Espírito Santo. Aliás, é curioso observarmos também que em João 14, 16, quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ali o pronome indefinido outro, ele é bem interessante. E por que eu digo que ele é interessante? Porque existem duas palavras básicas em grego que podem ser traduzidas como outro. Existe a palavra grega allos, que significa outro da mesma qualidade, e existe também a palavra grega heteros, que quer dizer outro, mas de uma qualidade distinta, de uma qualidade diferente, de onde vem, por exemplo, heterossexual. E aqui o que acontece? Quando Jesus diz que ele rogará ao Pai e que o Pai dará outro Consolador, João, curiosamente, não usa aqui a palavra grega heteros, que significa outro de qualidade diferente. Em vez disso, João emprega a palavra grega allos, que significa outro, mas da mesmíssima qualidade, da mesma qualidade. Ou seja,
O Espírito Santo, que seria e que da nossa perspectiva já foi enviado, não é alguém de uma qualidade diferente de Jesus, mas é alguém da mesmíssima qualidade de Jesus. E não apenas isso, mas é alguém que é tão divino quanto Jesus. Então perceba que isso tudo é importante e diz respeito à defesa da nossa fé cristã. Bem, mas apesar do Consolador desses trechos do Evangelho de João, que nós citamos agora há pouco, ser uma referência clara ao Espírito Santo, nenhum cristão, eu acho que nenhuma pessoa intelectualmente honesta que tenha lido o Novo Testamento, entenderá que o Consolador, nos trechos lidos, diz respeito ao Espírito Santo. Isso está acima de toda e qualquer dúvida. Pois bem, contudo, para nos ajudar, o Alcorão, na Surata 61:6, diz que Jesus não anunciou a vinda do Espírito Santo nesses textos de João. Não é sobre o Espírito Santo que esses textos falam, mas esses textos falam, segundo o Alcorão, sobre a vinda de um profeta humano futuro, que seria o profeta Muhammad ou Maomé, e que só nasceria cerca de 600 anos depois de Jesus ter dito o que disse nesse texto. Veja só. Aliás, o Alcorão, na Surata 61:6, ele diz o seguinte, abramos aspas. E quando Jesus, o filho de Maria, disse, ó filhos de Israel, sou o mensageiro que Deus os enviou. Veja o que diz agora o finalzinho desse capítulo da Surata corânica. Corroboro tudo quanto está na Torá e anuncio a chegada de um mensageiro que virá depois de mim. Quem é o Espírito Santo? Não, diz o Alcorão, chamado Ahmad. E Ahmad, em árabe, para quem não sabe, é um dos nomes de Maomé. Então percebam que, segundo o Alcorão, aquele que Jesus disse que enviaria depois dele não é o Espírito Santo, não é o Consolador, mas seria Ahmad, isto é, Maomé. E esse texto é bem interessante porque os irmãos, talvez alguns irmãos se lembrem, no ano passado eu fiz uma viagem ali para Israel, fiquei alguns dias em Israel, fiquei alguns dias no Egito, fiquei um tempo também na Itália. Mas quando fui para Israel, uma coisa que me deixou até agora sabe assim, impactado com isso, foi que um muçulmano me abordou bem no centro de Jerusalém e ele tentou me desconverter. Ele me perguntou se eu era cristão. Você é cristão? Sou cristão. E aí começamos a conversar e ele vinha com um caderninho, assim, um senhor, cabelinho branco, né? Bem simplesinho, sandália, e a gente estava esperando para entrar numa área do Santo Sepulcro, ele chegou do meu lado, e pior que nós estávamos nos 40, pois ele ficou olhando, mirou em mim, e tinha 40 pessoas, e depois ele mirou bem em mim, parece aquela coisa meio teleguiada. Eu falei, pronto, né? Até a pessoa que estava nos auxiliando ali enquanto guia, falou, Vailate, você quer que eu converse com ele? Não chega para lá? Eu falei, não, ele está conversando comigo, conversa por conversa, não arranca nem um pedaço, a não ser que ele queira fazer outra coisa, né? Mas aqui não dá para fazer no centro de Jerusalém, imagino que não vai dar. E aí ele começou a conversar comigo, abriu o caderno, e estava escrito lá em árabe, em hebraico, em inglês, né? E tal, e ele com um monte de argumentos, para quê? Para buscar desconverter os cristãos, tentando provar por A mais B que Jesus Cristo não é o Messias, não é Deus, que o Espírito Santo não é quem foi prometido, olha só, por exemplo, por Jesus que viria, mas é Maomé. E aí vocês vão entender o porquê da minha fala aqui agora. E aí, nessa conversa, ele veio por A mais B tentando me provar que não, porque o texto grego, olha só lá, isso acontece comigo bem no centro de Jerusalém, o texto grego aqui não é esse que está aqui, é outro. E eu falei para ele, bom, então é interessante o senhor estar falando, só que não existe um único manuscrito que comprove isso. O senhor poderia me citar um? Ele não tem. Eu falei, por que será que não tem? Porque não existe. Não, mas o texto foi corrompido. Eu falei, então me mostre por evidência documental que foi corrompido. Não, isso aqui não dá para fazer. Se não dá para fazer, então o senhor está viajando na maionese. Mas veja só que coisa interessante. Meus irmãos, será que essa interpretação do islamismo, que ela entende que Jesus enviaria depois dele, aquele que Jesus enviaria depois dele, essa interpretação de que não seria o Espírito Santo, mas seria Maomé, será que ela é correta?
A meu ver, essa explicação ela comete vários erros, alguns dos quais eu citei para esse muçulmano, nesse contexto em que participei, e eu gostaria de citar brevemente aqui com os irmãos 4 desses erros bem sérios, importantes, e é interessante que nós saibamos enquanto cristãos. Por quê? Porque, conforme Pedro nos orienta, nós devemos estar prontos para responder às pessoas a razão da esperança que há em nós. É algo racional. Voltamos àquilo que dissemos no início do culto. Não é só espiritual e aquela coisa. O racional e o espiritual não são incompatíveis. Eles são complementares e necessários. Mas veja só, o primeiro erro que esse argumento muçulmano comete é o seguinte. Os muçulmanos, como eu disse, eles argumentam que o termo grego correto em João 14, versículos 16 e 26, João 15, 26 e João 16, 7, não é parácletos, que está em tudo que é manuscrito grego, mas não é, eles argumentam. E parácletos, termo este que, como nós vimos, significa advogado, auxiliador, consolador, intercessor e assim por diante. Mas o termo certo, segundo eles, é periklitos. Não é periquito, tá? É periklitos, que significa o muito elogiado ou o admirável, aquele que é digno de admiração. E termo este que, segundo o islamismo, se aplica a Ahmad, a Maomé, e não ao Espírito Santo. Olha só o argumento, foi o argumento que ele usou comigo lá em Israel, vê se pode, né? E aí, o problema, como eu simplesmente perguntei para ele, e até hoje eu estou esperando a resposta, é que não existe nenhum manuscrito grego, seja um cial minúsculo, por meio de papiro, por meio do que quer que seja de pergaminho, não tem um só que, em vez de trazer parácletos, traga periklitos. Não tem nenhum deles que diga isso. Então, esse argumento muçulmano ele é desprovido de qualquer tipo mínimo de evidência manuscritológica e, portanto, ele não passa de uma simples invenção islâmica que não possui o mínimo fundamento documental, portanto, não possui a mínima credibilidade. Então, primeiro, argumento linguístico. Irmãos, estamos defendendo a nossa fé. Segundo erro, o Evangelho de João ele identifica textualmente e, portanto, claramente o Consolador que Jesus enviaria depois dele e que, da nossa perspectiva, já enviou, com o Espírito da Verdade e não com Maomé, conforme João 14, versículos 16 a 17, João 15, 26 e João 16, versículos 7 a 13. Depois você pode e deve confirmar tudo isso para ver se é verdade ou não. Terceiro erro. Aquele que Jesus enviaria depois dele, ele iria habitar dentro dos discípulos de Jesus. Conforme João 14, 17. Jesus fala, o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. O termo grego ali usado, a preposição em, é dentro de vós. Algo que simplesmente um homem como Maomé, por exemplo, ou qualquer outro homem, nunca fez, não faz e jamais poderá fazer. Eu duvido que Maomé habite dentro, por exemplo, de um muçulmano. Isso não tem o menor cabimento. Por fim, quarto erro. E todos os erros são graves, mas esse quarto erro é especialmente mais grave. Aquele que Jesus enviaria depois dele iria glorificá-lo. A gente acabou de ler isso no texto, não é? Conforme João 16, 14. Algo que Maomé nunca fez. Maomé nunca glorificou a Jesus. O Alcorão nunca glorificou a Jesus. É importante termos isso em mente. E aqui é importante fazermos o seguinte esclarecimento. Segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ele recebeu várias revelações de Alá através do anjo Gabriel, e depois os escribas e seguidores de Maomé acabaram registrando essas supostas e pretensas revelações em um livro que veio a ser chamado de Alcorão ou simplesmente Corão. E é importante dizer também que o próprio Maomé, ao contrário do que muitos possam pensar, ele não escreveu o Alcorão, mesmo porque ele era analfabeto. Mas ele compartilhou essas supostas revelações que teve com outras pessoas e estas depois acabaram registrando-as novamente no Alcorão. Porém, agora que vem a questão muito delicada, bem delicada. Porém, o Alcorão, meus irmãos, diferentemente do que o Espírito Santo faz, o Alcorão não glorifica a Jesus. Nem Maomé, nem o Alcorão e nem o islamismo.
né? E eu vou te provar porque eu vou te provar, né? Aliás, o Alcorão, primeiro, ele nega que Jesus seja o Filho de Deus. Isso está textualmente no Alcorão. Ele nega que Jesus seja o Filho de Deus. Segundo, ele nega que Jesus seja Deus. Terceiro, nega que Jesus morreu na cruz. Por consequência, quarto, nega que Jesus ressuscitou dos mortos. E quinto, nega também que Jesus pertença à chamada Trindade divina. No Alcorão, a Trindade ela é criticada e negada explicitamente. Ou seja, se há uma coisa que o Alcorão e Maomé não fazem, é glorificar a Jesus. Mas o Espírito Santo, na contramão do Alcorão e de Maomé, glorifica a Jesus. Glorificou, glorifica e sempre glorificará. Portanto, o Consolador mencionado por João, nesses textos que citamos, é claramente o Espírito Santo e não Maomé. O Espírito Santo glorifica Jesus, chama atenção para Jesus, aponta para Jesus, engrandece a Jesus, louva a Jesus e assim sucessivamente. Enfim, em segundo lugar, o Espírito Santo e não Maomé é que foi enviado por Jesus. Vocês estão percebendo como parecem coisas tão simples, né? E você talvez esteja se perguntando, poxa pastor, mas nunca ouvi algo semelhante a isso. Pois bem, isso envolve crenças distorcidas que muitos têm acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e compete-nos a nós, enquanto cristãos, defendermos a nossa fé, com respeito, evidentemente, à fé alheia, mas respeitar não significa concordar. Evidentemente. Significa respeitar o direito que o outro tem de professar o que quiser. Direito este que nós também igualmente temos. Então é importante deixar isso bem claro. Mas em terceiro lugar, eu também descubro nesse texto que o Espírito Santo convence o mundo do pecado de incredulidade. Esse ponto é um dos mais importantes presentes aqui na fala de Jesus e registrada por João, e vocês já vão entender por quê. Antes disso, vejamos o que diz João 16, versículos 8 a 9. Jesus diz, quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, não Maomé, jamais Maomé, quando ele, ou seja, o Consolador, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai desmembrando cada um desses pontos. Versículo 9, do pecado porque não creem em mim. Meus irmãos, todo tipo de pecado é evidentemente grave aos olhos de um Deus que é absolutamente santo e absolutamente perfeito, como é o caso do Deus da Bíblia, o Deus do Antigo e Novo Testamentos. Mas se existe um tipo de pecado, se você me perguntasse, mas pastor, existe um tipo de pecado que é particularmente grave aos olhos de Deus? Eu responderia sim, existe. E esse pecado se chama incredulidade. Todo pecado desagrada a Deus, ofende a Deus, agride a santidade de Deus, sem a menor dúvida. Mas se há um pecado que é especialmente problemático, e o que eu vou dizer é até lógico, mas é importante dizer, é o pecado da incredulidade. Isso acontece, meus irmãos, não porque a incredulidade tenha um grau a mais de pecaminosidade, digamos, do que os outros tipos de pecados, mas porque a incredulidade é um tipo de pecado que contribui para a manutenção e para a proliferação de todos os outros tipos de pecado. Por isso que é um pecado tão nocivo, tão grave, tão terrível. Aliás, segundo a Bíblia, a incredulidade é um pecado especialmente sério porque é um pecado que rejeita o antídoto que o próprio Deus criou contra a perdição eterna, que é a fé em Jesus Cristo. E que é o único meio que pode nos proporcionar a salvação. Aliás, em João 3,18, ele diz o seguinte, quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê está julgado, ele já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o sujeito que continua, que persevera, que permanece na incredulidade, ele está sob um constante e contínuo juízo desfavorável e negativo quanto à vida dele. Irmãos, quem diz isso é a Bíblia. Mas então, por que a incredulidade é um pecado especialmente grave?
A incredulidade é um pecado especialmente grave porque ela fecha a porta para o perdão de todos os outros tipos de pecado. Ela fecha a porta para o perdão a respeito de todos os demais tipos de pecado. Ora, onde existe fé em Jesus, existe perdão, como nós sabemos, e, portanto, existe vida eterna. Por outro lado, onde não existe fé em Jesus, não existe perdão e, portanto, também não existe vida eterna. Aliás, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus no famoso e contundente texto de João 3,36, que diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, isto é, sobre o incrédulo, permanece. Você está percebendo? Se o sujeito permanece na incredulidade, nos diz João, Deus permanece continuamente irado com ele. Mas por que então Deus não fulmina aqueles contra os quais ele está continuamente irado? Porque ele é gracioso, ele é bondoso, ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, ele deseja que todos venham ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, existe um fio muito tênue que sustenta os miseráveis pecadores, os incrédulos, os ímpios, e que faz com que eles não incorram na ira de Deus no momento, e esse negócio se chama graça de Deus, misericórdia de Deus, longanimidade de Deus, compaixão de Deus, amor de Deus. Portanto, a incredulidade é algo gravíssimo em termos das suas consequências. Porque a incredulidade, ela impede o arrependimento, que por sua vez impede a justificação e que impede por sua vez a reconciliação com Deus. E aí o ser humano não reconciliado, o que acontece com ele? Ele está em contínua guerra com Deus. Romanos 5 vai dizer, se pela fé nós temos paz com Deus, então na incredulidade você tem o quê? Inimizade com Deus e guerra constante com Deus. E eu não acredito que seja uma coisa boa estar em guerra constante ou em uma inimizade constante com o Criador de todas as coisas. Então, meus irmãos, em suma, em terceiro lugar, o Espírito Santo convence o mundo do pecado da incredulidade. Então a incredulidade é algo absolutamente sério. Todos os pecados evidentemente são sérios e graves diante de Deus, mas a incredulidade, ela fecha a porta, ela impede, ela atrapalha o perdão de todos os demais pecados, de uma forma ou outra atrelados na vida de um ser humano incrédulo. Mas isso nos leva, em quarto lugar, a outro ponto importante. Em quarto lugar, o Espírito Santo convence o mundo da justiça de Cristo, que foi demonstrada pela sua ressurreição e ascensão. Outro texto muito importante. Versículo 10, João 16:10, que diz: da justiça, porque vou para o Pai. É uma referência indireta à morte de Jesus, ressurreição e ascensão. Não são citadas literalmente, mas devem ser inferidas, né? Então, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus está falando o quê? Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, ao ser assunto eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais por enquanto. Claro que na segunda vinda verão, né? Mas o assunto aqui não cita diretamente a morte e a ressurreição, cita mais claramente a ascensão, mas a morte e a ressurreição devem ser inferidos nesse texto. E aqui, por favor, preste bastante atenção ao que eu vou lhe dizer. Se Jesus, ao ter morrido na cruz, tivesse permanecido morto, então essa condição de morto não provaria que ele havia sido uma pessoa justa e aprovada por Deus em vida, mas mostraria, pelo contrário, que Jesus teria sido uma pessoa como outra qualquer. Jesus disse tanta coisa, ensinou tanta coisa, que no terceiro dia ele ressuscitaria, que não sei mais o quê, mas morreu, não ressuscitou, ficou por isso mesmo. Então, se Jesus simplesmente morresse e não ressuscitasse, isso iria depor profundamente contra a sua vida, ensino e obras. Correto? Porém, vejam que coisa interessante. Ao ressuscitar
E ao ser assunto ao céu, Jesus provou ser uma pessoa justa e, portanto, tudo que ele afirmou sobre si, em termos de seus ensinos, de sua identidade messiânica, de sua divindade, da sua morte, de sua ressurreição, de sua ascensão e da sua segunda vinda também, enfim, tudo que ele afirmou sobre si mostrou-se autêntico, genuíno, justo e verdadeiro em razão da sua ressurreição e ascensão. Em outras palavras, a ressurreição e a ascensão de Jesus, meus irmãos, como que carimbaram a autenticidade da sua vida, obras e ensinos. Porque eu sei que Jesus é Deus, que os seus ensinos são verdadeiros, que tudo aquilo que ele fez e ensinou é autêntico e genuíno, porque ele foi ressuscitado dos mortos, foi assunto aos céus, e por meio desses milagres grandiosos, Deus Pai, por exemplo, comprovou a autenticidade e a veracidade da vida, obras, ensinos e ministério do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em quarto lugar, o Espírito Santo convence o mundo da justiça de Cristo. Ele foi uma pessoa justa, correta, autêntica, veraz em tudo que fez, e isso foi demonstrado pela ressurreição e ascensão de Jesus. Percebam que são pontos muito importantes para a nossa fé, meus irmãos, mas que, vez por outra, por N situações, nós não damos muita atenção a esses pontos que são cruciais para a nossa fé cristã, cruciais para a nossa fé cristã, para a nossa identidade enquanto seguidores, enquanto discípulos, enquanto filhos de Deus e assim por diante. Mas em quinto lugar, quando leio esse texto, também descubro que o Espírito Santo convence o mundo do juízo divino contra o príncipe deste mundo, a saber, Satanás, o diabo. Vejamos o que diz João 16:11. Do juízo, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, e aí Jesus, ou aqui o redator no Evangelho de João vai dizer, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha que ótima notícia para nós cristãos. O diabo apronta, os demônios aprontam, pintam e bordam e fazem isso e aquilo, uma desgraça na vida da humanidade e particularmente dos cristãos, mas veja só a boa nova do Evangelho. O príncipe deste mundo já está julgado. Já está. Meus irmãos, o fato de Jesus ter morrido, ter ressuscitado e ter ascendido ao céu, tudo isso significou, na linguagem joanina, o julgamento e a consequente derrota de Satanás, que é chamado aqui nesse texto de príncipe deste mundo. Entenda-se desse mundo caído, do mundo caído. Ao morrer na cruz, Jesus venceu o diabo, conforme Colossenses 2, versículos 14 a 15. Ao ressurgir dos mortos, Jesus venceu o diabo. E ao ser assunto aos céus, Jesus também venceu o diabo. Em todas as esferas, Jesus venceu absoluta, cabalmente, totalmente Satanás e os demônios. E o interessante é que o diabo e os demônios têm consciência plena de que eles já foram julgados e condenados. Ele já tem consciência disso. Olha que coisa interessante. Isso tanto é verdade que textos como, por exemplo, Apocalipse 12:12, parte B, nesse texto, o texto bíblico dirá o seguinte: ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira. Por que ele está irado? Sabendo que já tem pouco tempo. O diabo sabe. Quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, eu já fui julgado, eu não tenho maneira de voltar, por mais que eu tente correr e agir contra os cristãos, eu sei que o meu tempo nesse mundo de agir malignamente, ele está com os dias contados, porque Deus assim o disse na sua palavra. Ele sabe. Mas não é só o diabo não, os demônios também. Então perceba que o diabo já sabe qual será o seu destino. Ele sabe que está com os dias contados. E além disso, Mateus capítulo 8, versículo 29, nesse texto, os demônios perguntam para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo.
Ou seja, os demônios sabem que já foram julgados e sabem também que no tempo certo eles serão atormentados justamente por Deus. Meus irmãos, isso tudo que dissemos significa que a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus já derrotaram cabalmente, completamente, totalmente o diabo e os demônios. Isso também significa que a vitória já é de Jesus e da sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Você entendeu o que eu disse? O diabo e os demônios, eles podem possuir pessoas, eles podem tentar cristãos, eles podem acusar os cristãos diante de Deus, como Satanás fez com Jó, por exemplo, podem estimular a perseguição contra os cristãos, e mais ainda, o diabo, se Deus evidentemente permitir, ele pode até mesmo matar cristãos, mas por mais que façam isso ou aquilo, é importante termos em mente que o diabo e os demônios já foram completamente derrotados pelo Senhor ressurreto, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Completamente derrotados. Isso pelo menos deveria alimentar esperança, fé, paz, consolo. Então o diabo pode espernear, pode tentar, pode perseguir, pode matar, pode fazer o que quiser. A vitória já é de Cristo e da sua igreja. Já é de Cristo e da sua igreja. E onde Jesus conquista isso? Quando ele morre na cruz, quando ele ressurge dos mortos, quando ele é assunto aos céus, na continuidade envia o Espírito Santo e assim sucessivamente. Em suma, em quinto lugar, o Espírito Santo convence o mundo do juízo divino contra o príncipe deste mundo, que é o próprio diabo ou Satanás. Mas em sexto lugar, quando leio esse texto, também descubro que o Espírito Santo guia os discípulos de Jesus a toda a verdade. Em sexto lugar, o Espírito Santo guia os discípulos de Jesus em toda ou a toda a verdade. Veja o que diz os versículos 12 e 13. João 16, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que da nossa perspectiva já veio, não é Maomé, é importante lembrar, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, ou de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que coisa interessante. João, em João capítulo 1, versículo 17, parte B, diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Depois, em João 14,6, o famoso João 14,6, o próprio Jesus confessa, eu sou a verdade. Ele não diz só isso, é claro, mas estou chamando a atenção para aquilo que nos interessa nesse ponto. Mais adiante ainda, em João 17,17, Jesus fez o seguinte pedido ao Pai Celestial a respeito dos seus discípulos. Jesus orou e pediu o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E por fim, em João 18,37, Jesus disse, eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Então perceba que, como Jesus é a verdade, e o ensino de Jesus também é a verdade, logo o Espírito Santo, que seria enviado por Jesus e que já foi enviado por Jesus, da nossa perspectiva, ao dar continuidade ao trabalho, às obras, ao ministério de Jesus, ele também iria guiar os discípulos de Jesus a toda a verdade. Sendo assim, meu irmão, se você quiser saber se uma doutrina, se um ensino, se uma pregação ou se uma profecia, por exemplo, são autênticos, veja se essas instruções te conduzem para a mesma verdade que Jesus ensinou ou não. Por quê? Porque o Espírito Santo nunca irá conduzir alguém a uma palavra, a um ensino, a uma instrução distintos daqueles verdadeiros ensinados pelo Filho, isto é, por Jesus. Porque um ensino conduzido pelo Espírito Santo nunca irá te dirigir para algo que seja contrário à verdade do Evangelho. Ora, se Jesus é a verdade, e se o Espírito Santo que foi enviado por Jesus depois dele também nos guia a toda a verdade, ou em toda a verdade, então essa verdade tem que bater com os ensinos de Jesus. Tem que bater. Por isso que nós cristãos
com todo o respeito que temos para com os nossos amigos católicos, defendemos um dos axiomas, um dos pilares, um dos fundamentos da reforma protestante, da fé cristã evangélica, que é sola Escritura, somente a Escritura. A tradição da igreja não é importante, pastor? Claro que é, desde que fale a mesma língua da Escritura, se submeta à Escritura, seja fundamentada na Escritura e assim por diante. O magistério da igreja é importante? É, somente se basear nas Escrituras. Começou a ensinar uns negócios estranhos, diferentes. Jesus não falou, Paulo não falou, os salmistas não cantaram, não está na Bíblia. Nós respeitamos o direito da pessoa crer no que quiser, mas nós rejeitamos com veemência esses ensinos, porque eles acabarão nos guiando para a mentira. E o Espírito Santo não nos guia para a mentira, ele nos guia para a verdade. Amém? Então veja como isso é importante. Em suma, em sexto lugar, o Espírito Santo guia os discípulos de Jesus a toda a verdade. Em sétimo e penúltimo lugar, estamos quase caminhando para o final. Em sétimo lugar, o Espírito Santo exerce um ministério cristocêntrico. E eu também diria, usando umas palavras meio difíceis da teologia, cristotélico. Cristocêntrico quer dizer aquilo que é centrado em Cristo. Cristotélico quer dizer aquilo que aponta para Cristo. O termo grego telos aponta, quer dizer objetivo ou fim. Ou seja, o ministério do Espírito Santo é tanto cristocêntrico, ele gravita em torno de Jesus, como é cristotélico, ele aponta para o telos, para o objetivo que é Jesus. Então, olha que coisa interessante. Porque o que é importante para o Espírito Santo? Jesus, Jesus e Jesus. Jesus, Jesus e Jesus. Veja o que diz João 16,14. Vamos confirmar isso? Olha o que Jesus diz do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele me glorificará. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu, de Jesus, e vou-lo há de anunciar. Vai anunciar o quê? O que é de Jesus. Perceberam? O Espírito Santo glorifica Jesus, recebe o que é de Jesus e anuncia o que ele recebeu de Jesus. É tudo Jesus. O Espírito Santo, qual que é a sua importância em tudo? Jesus, Jesus e Jesus. Está aqui no texto. Observe que o Espírito Santo, que é enviado por Jesus, ele não chama a atenção para si mesmo, não fala de si mesmo, não faz alarde sobre si mesmo, não faz propaganda de si mesmo, não glorifica a si mesmo e também não lança os holofotes sobre si mesmo. Em vez disso, o Espírito Santo, mais uma vez, recebe o que é de Jesus, anuncia o que é de Jesus e, portanto, glorifica o próprio Jesus. Isso está no texto. Desse modo, meus irmãos, e o que eu vou te dizer é muito importante, se você quiser saber se uma pessoa é espiritual ou se ela é cheia do Espírito Santo, a pessoa diz que ela é cheia do Espírito Santo. Você é mesmo? Sou. Então veja que lugar Jesus ocupa na vida dela. Um pregador que chama a atenção das pessoas para a sua oratória, para o seu conhecimento teológico, para a sua teologia, e não para Jesus, ele não está glorificando a Jesus, mas está glorificando a si mesmo. Por outro lado, um ministro de louvor que chama a atenção das pessoas para a sua afinação e para a sua presença e domínio de palco, e não para Jesus, ele não está glorificando a Jesus, está glorificando a si mesmo. Da mesma forma, um pastor que chama a atenção das pessoas pela sua capacidade de pastorear, ou para o seu ministério, digamos que bem-sucedido, e não para Jesus, ele não está glorificando a Jesus, mas está glorificando o seu próprio ego. O Espírito Santo não chama a atenção para si mesmo ou para pessoas, ele chama a atenção para Jesus. É Jesus. O Espírito Santo, como João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, é Ele. É Ele. Portanto, meus irmãos, assim como o Espírito Santo anuncia Jesus, aponta para Jesus, proclama sobre Jesus e glorifica a Jesus, da mesma forma, nós cristãos devemos fazer o mesmo. É necessário que Ele, Jesus, cresça e que eu e você diminuamos, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas e nós o glorificamos. Enfim, em sétimo e penúltimo lugar, o Espírito Santo exerce um ministério cristocêntrico. Então, cuidado. Identificou uma pessoa que não é um pregador, é isso e aquilo,
Veja que lugar, que espaço Jesus, a vida, obras, ministério, ensinos de Jesus ocupam na vida dele. Nunca se esqueça que o Espírito Santo chama a atenção para Jesus. É para Jesus. Por fim, em oitavo e último lugar, o Espírito Santo ele age sempre em perfeita harmonia com o Pai e com o Filho. Olha que coisa interessante. Está no texto. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem, Jesus está dizendo, é meu. O que é do Pai é do Filho. Por isso é que vos disse que há de receber a quem? O Espírito Santo. Ele há de receber do que é meu e que por sua vez eu também tenho em comum com o Pai e vou-lo há de anunciar. Veja só a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Veja só o que Jesus diz aqui. Jesus diz que tudo que o Pai tem pertence a ele, ou seja, ao Filho. Jesus diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Ok? Pode acompanhar aí na sua Bíblia. Mas na sequência do texto, Jesus também diz que o Espírito Santo há de receber do que é dele, ou seja, de Jesus, e vou-lo há de anunciar. Perceba, portanto, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, comecei na introdução falando sobre ela, agem sempre em completa harmonia, em completo acordo e em completa concordância. Desse modo, o plano de Deus Pai também é o mesmo plano de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. A vontade de Deus Filho é a mesma vontade de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. E o propósito do Deus Espírito Santo também é o mesmo propósito de Deus Pai e de Deus Filho, porque eles estão sempre muito bem acordados e afinados em seu plano, em sua vontade, em seu propósito e assim por diante. Aliás, tomemos aqui como exemplo o plano da salvação. Toda a Trindade, meus irmãos, olha que coisa gloriosa, toda a Trindade está envolvida no glorioso plano da salvação. Não é coisa de Jesus, o Espírito Santo não tem nada a ver. Coisa do Pai e Jesus não tem nada a ver. Não, é só o Pai e o Filho, como a gente disse no início, que as medalhas de prata e ouro, o Espírito Santo, medalha de bronze, não tem nada a ver. Não, toda a Trindade está absolutamente envolvida com a minha e a sua salvação. Vamos ver isso? Primeiro, Deus Pai entrega Jesus, o Deus Filho, na cruz por nossos pecados, conforme João 3,16 e Romanos 8,32, por exemplo, está lá textualmente. Segundo, Deus Filho, ou seja, Jesus se encarna, conforme João 1,14, se torna o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5, morre na cruz pelos nossos pecados, conforme 2 Coríntios 5,21, e ressuscita dos mortos para justificar os crentes, conforme Romanos 4,25. Por fim, Deus Espírito Santo aplica a obra da salvação em Cristo nos crentes, como? Convencendo-os do pecado, conforme João 16,8, acabamos de ler, regenerando-os, conforme João 3, versículos 3 a 5, e habitando neles, conforme Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14. Em outras palavras, meus irmãos, a salvação procede de Deus Pai, é implementada por Deus Filho e é aplicada nos crentes por Deus Espírito Santo. Em outras palavras, toda a Trindade está profundamente envolvida na minha e na sua salvação, enfim, de todos aqueles que pela graça de Deus creem em Jesus Cristo. Em suma, em oitavo e último lugar, o Espírito Santo age sempre em harmonia com o Pai e com o Filho. Amém? Bem, eu gostaria de concluir essa mensagem recapitulando brevemente cada um dos 8 pontos sobre os quais nós meditamos nessa manhã. E que eu espero que estejam sendo instrutivos, agregadores e abençoadores, esclarecedores para a sua vida, para o seu ministério, para a sua relação com Jesus e também com Deus Pai e também com o Espírito Santo. Não se esqueça nesta manhã. Mas em primeiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo compartilha com Jesus um de seus qualificativos, ou seja, assim como Jesus, o Espírito Santo também é consolador. Meus irmãos, nós não estamos sós. Há um consolador, um auxiliador que cuida de mim e de você durante toda a nossa trajetória terrena. Em segundo lugar, o Espírito Santo, e não Maomé, foi enviado por Jesus. Em terceiro lugar, nós vimos que o Espírito Santo convence o mundo do pecado de incredulidade, que, como vimos, é muito grave.
Em quarto lugar, o Espírito Santo convence o mundo da justiça de Cristo, que foi demonstrada pela sua ressurreição e ascensão. Em quinto lugar, o Espírito Santo convence o mundo do juízo divino contra o príncipe deste mundo, que é o diabo. Por mais que o diabo e os demônios aprontem, pintem e bordem, a vitória já é de Jesus e da sua igreja. Em sexto lugar, o Espírito Santo guia os discípulos de Jesus a toda a verdade. Em sétimo e penúltimo lugar, o Espírito Santo exerce um ministério cristocêntrico e ou cristotélico, centrado em Cristo e que aponta também para Cristo. E por fim, em oitavo e último lugar, o Espírito Santo age sempre em perfeita harmonia com o Pai e com o Filho. Amém? Eu espero que esta mensagem venha encher, como eu digo às vezes, o meu e o teu coração de esperança, de fé e de racionalidade, mas uma racionalidade não pecaminosa, uma racionalidade bíblica. Amém? Bíblica. Eu digo, meus irmãos, e para nós orarmos, que quando eu me converti, e quem me conheceu antes, uma dessas pessoas, minha querida cunhada que aqui está, minha esposa, eu era uma pessoa que, claro, nunca me julguei nem um gênio, mas minimamente inteligente, sim. Mas não era uma pessoa dada à leitura, a estudos. Eu só, na verdade, estudava quando tinha que fazer prova e passar, aquela necessidade, né? Mas quando me converti pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, eu digo que Deus não salvou apenas minha alma, Ele também salvou o meu cérebro. Eu, que não era dado à leitura, passei a ler vorazmente. E lia muitos livros, lia a Bíblia pela graça de Deus, algumas vezes, né, lendo, anotando e pesquisando, claro que aprendendo sempre estamos aprendendo, mas eu diria que Jesus não salvou apenas a minha alma, Ele também salvou o meu cérebro. Tem crentes que eu desconfio que parece que tem a alma salva, mas o cérebro precisa de um trabalho específico e gracioso. E por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que encher a nossa cabeça com a palavra de Deus. Não é isso? Senão, como que nós vamos cumprir aquilo que Paulo vai dizer numa das suas epístolas? Meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Como que eu vou pensar nessas coisas se eu não encho a minha mente com coisas boas? Só fico enchendo com Netflix, com BBB, meu Deus do céu, é a desgraça total, né? Com BBB, com um monte de bobagem, meu irmão. Aqui nós enfatizamos a palavra. Eu quero que você encha, né, ali a sua cabeça, o seu cérebro de palavra, para que isso venha permear a sua mente com bons pensamentos, pensamentos de Deus, do céu, das Escrituras, da eternidade, da vida eterna e assim por diante. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus que o Espírito Santo aplique essa palavra que ouvimos nesta manhã no nosso coração, na nossa mente. Amém? Depois medite nesse texto, estude as Escrituras, leia a Bíblia e, sobretudo, tente praticá-la com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Isso é o mais importante de tudo. Amém? O Espírito Santo, como nós vimos, é essa gloriosa pessoa que nos ensinou, na manhã de hoje, muitos importantíssimos ensinamentos. Meus irmãos, não desprezemos o Espírito Santo. Como eu disse, às vezes inconscientemente, porque o chamamos de terceira pessoa da Trindade, nós somos propensos, ainda que inconscientemente, a deixá-lo de escanteio. É como se o Espírito Santo, e por favor não me interprete mal, é apenas uma linguagem analógica que estou usando aqui, é como se ele fosse uma espécie de, e eu digo com todo respeito e reverência do meu coração, uma espécie de patinho feio da Trindade, né? Deus Pai, opa, né? Deus Filho, ok, morreu por mim na cruz, e Deus é Espírito Santo. Não. Então aí é a medalhinha de bronze, né? É aquele que chegou depois. Não. O Pai é Deus,
O Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus também. Amém? Igualmente Deus. Então, o Deus Pai que é digno de adoração, também o é o Filho, e o Espírito Santo também o é. Isso é importante que nós tenhamos muito claramente definido na nossa mente. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque nessa manhã o Senhor falou conosco algumas coisas tão importantes, tão significativas, como não haveria de ser diferente, porque toda a sua palavra é importante. Nós precisamos da sua palavra. Aliás, como teu próprio Filho Jesus nos ensinou, nem só de pão o homem vive, mas também de toda a palavra que sai da sua boca, da sua palavra. Ó Deus, nós te glorificamos por isso. E te agradecemos também pelo seu glorioso, eterno, divino Espírito Santo, que nos regenera, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que aponta para Jesus, que glorifica Jesus, que anuncia aquilo que recebeu do Pai e do Filho, de modo que, como aprendemos nesta manhã, há uma perfeita harmonia, uma perfeita concordância, uma perfeita e santa cumplicidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Ah, Senhor, que verdades eternas, que verdades gloriosas, como é bom aprender a sua palavra, como é bom termos a nossa mente voltada para assuntos eternos, assuntos espirituais, assuntos que nos estimulam a vivermos uma vida piedosa, voltada para a sua palavra, para o seu reino e para as coisas que te glorificam. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, Senhor. Que o Senhor nos ajude a lidarmos melhor com a pessoa e obras do Espírito Santo. Ajude-nos a não tratarmos com desprezo, relegando como se fosse uma segunda categoria de pessoa dentro da economia da Trindade. Não, Senhor, ajude-nos a lidarmos com teu santo, divino e glorioso Espírito, da mesma forma reverente e adoradora com a qual lidamos com Deus Pai e Deus Filho. Ajude-nos nisso, Senhor. Ajude-nos a engrandecê-lo dentro de toda a sua totalidade, como Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cuide da nossa mente, Senhor. Cuide dos nossos pensamentos. Cuide também, por que não dizer, da nossa teologia. Ajude-nos a pregarmos, a vivermos uma doutrina sólida, ortodoxa, conservadora, bíblica, condizente com a sua palavra, e não que venha contradizer a sua palavra. Nós queremos cada vez mais amá-lo, Senhor, cada vez mais segui-lo, e te pedimos, como eu disse agora há pouco, não queremos ter apenas a nossa alma salva por ti. Não que isto seja pouca coisa, é evidente que não é. Mas te pedimos também que tu salves o nosso cérebro. Ajude-nos a preenchermos a nossa mente com as tuas escrituras, com a sua palavra, com seus valores, com esses assuntos que envolvem a piedade cristã. Ajude-nos a termos cada vez mais prazer nas tuas coisas e não nas coisas do mundo, Senhor. Te glorificamos por tudo. Te louvamos, ó Deus Pai, ó Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, e a ti também, ó Deus Espírito Santo. Seja louvado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.